Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nossa gratidão, mais uma vez, a todos que estão aqui no nosso culto presencial, em especial hoje o Leandro e a Valéria. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que possa sentir o desejo de estar conosco aqui mais domingos também. Deus abençoe. A você também que nos assiste via transmissão no Facebook, que Deus possa estar abençoando a sua vida e também reforçando o convite para que esteja aqui também de forma presencial no nosso culto. As nossas atividades semanais, para você se organizar e também participar. Terça-feira, às 19h30, estudo bíblico, realizado aqui no templo. Quarta-feira, às 14h30, o grupo de artesanato. Na quinta-feira, às 14h30, aconselhamento pastoral na APA. E também na quinta-feira, às 20 horas, temos o ensaio coral. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a escola dominical e às 18h30 o nosso culto. As nossas orações, continuamos intercedendo pelas irmãs, pela diaconisa Sandra, que continua o seu tratamento, pela Kelly, Dona Vera Pedrinho, o seu Ortino, cirurgia do quadril, a Dona Yolanda, mãe da Dona Cida, a Cláudia também, que iniciou na terça passada agora a sua quimioterapia, pelos internos da APA e pelo grupo de artesanato. E acrescentamos aqui também, que agora há pouco a gente foi comunicado, uma Cirzinho Neto da Dona Maria Luísa, que está aguardando também resultado de exames. Perdão, irmão. É isso mesmo. Nessa semana estejamos orando pelos irmãos Rogério, Márcia, Vinícius e a Dona Creuza. O conselho agradece ao pastor Aldenir e a sua esposa Déia, que sentiram também o desejo e aceitaram o convite de estar conosco aqui hoje. Muito obrigado, pastor Déia. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. A gente estava falando agora há pouco ali, ele já é de casa, se sente em casa, né? Isso é muito bom. Então Deus abençoe. Só reforçando, como hoje setembro, na verdade, é um mês da missão. Hoje o pastor Edrei está lá em Ponta Grossa, na IER de São Martim. E hoje também será levantada a oferta para o DM em todas as IER. A meta é alcançar 170 mil. Então vamos participar também e nos preparar para a oferta desse projeto. Lembrando a todos que Arapongas também é um projeto missionário hoje. Então a gente sabe quão importante é esse tipo de colaboração, esse tipo de contribuição dentro da nossa igreja. Eleição do Conselho Tutelar, no próximo domingo, dia 1º, das 8 às 5 da tarde, haverá essa eleição lá no Colégio Marquês. Então, todos nós estamos convocados a participar disso. Culto com Santa Ceia também será no próximo domingo. Então, durante a semana, se prepare, ore e participe também deste evento. Canal do YouTube. Nessa semana, o nosso canal do YouTube conseguiu mais 4 inscritos, 185 no total. Então, damos graças a Deus porque os cultos são muito bem visualizados. Às vezes não são muito bem vistos ao vivo, porém, nas visualizações posteriores lá no YouTube, estão tendo algumas visualizações. Isso é importante. Na missão Portas Abertas, Laos, 31º país que mais persegue os cristãos do mundo. Há momentos em que sinto que sou eu contra o mundo e que o Senhor não enviou irmãos na fé, mas Deus envia pessoas. Ele usou o ministério de vocês, SOP, o seu nome cristão perseguido, que usou aulas de alfabetização para impactar a sua comunidade.
Então vamos orar a Deus pedindo a libertação deste povo que vive, de certa forma, no cativeiro espiritual, e agradecer a Deus porque ainda nós temos essa permissão de estarmos aqui, reunidos dentro da casa do Senhor para cultuá-lo. Nossos dízimos e ofertas, segundo, terceiro e quarto domingo, nós consagramos e entregamos ao Senhor. As nossas ofertas também podem ser depositadas diretamente na conta da igreja. Então, a partir deste mês, até peço desculpa em nome do conselho, que é uma falha nossa, já era para ter sido anexado via mural os relatórios financeiros mensais, como era feito no antigo tempo. Porém, por uma falha nossa, não estava acontecendo isso. Então, a partir deste mês será colocado, inclusive já foi postado hoje aí, do mês passado, dos mês de agosto. Então, fechando mês de setembro, já começa a sua rotina normal ali para os irmãos verificarem a saúde financeira da igreja, que é muito importante. Leitura diária, passamos o uso das indicações bíblicas e também reforçando ali no Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização contra o suicídio. Hoje de manhã na escola dominical nós tivemos uma palestra bem interessante, bem marcante, trazendo dados impactantes também, né? Então vamos também incentivá-los esse Dia Mundial da Prevenção do Suicídio que foi agora recente, no mês de setembro. O lema de 2023 é: se precisar, peça ajuda. Nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, ficarem em pé também, para a primeira leitura, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ainda em pé, vamos orar a Deus. Convido todos que fechem seus olhos e convido a Dona Ruth que eleve a Deus a palavra de oração neste momento. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino 171. Amém.
reunidos, confessamos os nossos pecados ao Senhor. Vamos abrir mais uma vez a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. A justificação pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos por igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Mesmo assentados, cantemos o hino 279. Feche seus olhos, eleve a Deus agora a sua oração. Oração essa particular de confissão de pecados. E após alguns instantes, convido o Gabriel que nos eleve a Deus em uma oração audível.
obrigado, Senhor. Com corações gratos, Senhor, receba o nosso louvor, os nossos lábios, os nossos corações. E em tudo na nossa vida nós podemos louvar e agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Amém. Reunidos, louvamos ao Senhor com cânticos. Convido a igreja agora que se coloque em pé, para juntos entoarmos esses dois cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero consagrar
Reunidos, ouvimos a proclamação da palavra do Senhor. Convido o pastor Aldenir que vem à frente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Amém. É a primeira oportunidade que tenho. Os irmãos podem sentar-se, por favor. É a primeira oportunidade que eu tenho de estar aqui neste tempo, né? E notei que o púlpito é para homens grandes. Meio escondido, mas vocês conseguem ver pelo menos a minha face. Ok. O Rafael, o irmão querido, mencionou, né, a respeito de tudo eu falei com ambos, e aqui eu me sinto bom na minha casa, e me sinto parte dessa casa. Por quê? Porque tanto familiar como espiritualmente, nós temos muito em comum, ou praticamente quase tudo em comum. Nós nos sentimos bem, junto com todos os irmãos aqui da igreja, haja vista o fato de nós, inclusive, Teia e eu, sermos parte do coral dessa igreja. Fomos honrados com o convite, aceitamos o convite e pretendemos, enquanto Deus assim o permitir, continuar nesta
jornada juntos. Sou pastor, para aqueles que não me conhecem ainda, pastor da Igreja Presbiteriana Independente, jubilado, e serei sempre pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Está aí a razão de não estar integralmente irmanado com vocês em todos os sentidos. Mas sempre que temos a oportunidade, nós damos as nossas escapadinhas. Pela graça de Deus, sempre. Então, irmãos, desculpa. Nós vamos dar início à parte que nos toca, que nos cabe, que nos honra. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Serão 2 lugares da Bíblia, 2 endereços da Bíblia. O primeiro está no livro de Josué, no capítulo, aqui no boletim tem uma pequena diferença, mas nós estaremos fazendo a leitura do texto que está no capítulo 24 e apenas nos versículos 14 e 15 nós estaremos lendo. Depois teremos um outro texto que eu vou mencionar em seguida, vou dar tempo para os irmãos localizarem, que é lá no Evangelho de Mateus, mas eu estarei lembrando. Então, o Senhor nos diz, através de Josué, o relato do livro, onde inicia-se assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lei do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué está aqui dando liberdade. Aqui eles escolhem, mas, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu vou fazer a abordagem desse texto, porque tem tudo a ver com o outro texto, são 2 abordagens distintas. Mateus, capítulo 6. Nem precisaria olhar o texto bíblico, porque vocês sabem decorar o texto, mas vou fazer questão de ler do versículo 9 ao 13, não é? E está escrito assim por Mateus: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continuando: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos
perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que Deus nos abençoe através dessas suas santas palavras. Curvem as suas frontes, vou fazer uma breve oração. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por podermos estar todos reunidos neste templo que nos acolhe, Pai. E somos gratos a Ti também, ó Deus, porque temos diante de nós a Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que dirige a nossa vida, ou pelo menos está para dirigir a nossa vida. Pedimos, ó Deus, neste momento, que o Teu Santo Espírito seja sobre todos nós, orientando o Teu servo que aqui está, para refletir a respeito dela diante dos queridos irmãos. E também que o Teu Santo Espírito esteja agindo no coração de cada um, para que ele se prepare e receba a semente da palavra, que venha produzir frutos, e frutos em abundância em todos os corações. Nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos irmãos, segundo o texto que lemos, todos nós o conhecemos de cor, salteado. O primeiro texto também é muito conhecido, porque essa expressão eu já vi até em plaquinhas de carro, aqueles decalques de carro, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu quero repartir com os irmãos nessa noite algo que me chamou sempre a atenção, do real sentido de tudo isso e do procedimento de cada cristão a lidar, a expressar, a mostrar aquilo que ele diz que crê, ou naquilo que ele diz que crê. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E principalmente na segunda parte que eu irei abordar, que é perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma afirmação muito séria, é uma afirmação muito importante. E eu sei que existem muitas pessoas, e às vezes nós que aqui estamos com frequência, somos às vezes impelidos a não fazer ou a não cumprir tudo aquilo que nós falamos e afirmamos. Então eu começaria dizendo, ou continuaria dizendo, que certo pregador afirmou que o crente mais mente quando está cantando e às vezes até quando está orando. É sério. Vocês vão acompanhar, e quero que acompanhem isso no fundo do coração. É uma grande realidade com a qual eu concordo. Há que se dar razão àquele pregador, pois temos observado que nem sempre se leva a sério o que se promete através dos hinos, e também o que se promete através das orações. Eu apelo para a nossa querida regente, né, que vive, come e bebe a música, principalmente a música sacra, se as letras levam ou não levam as pessoas a simplesmente repetir, mas não sentir. E quando ela bate, não em nós, mas bate na tecla conosco, no coral, que nós temos que sentir realmente aquilo que nós estamos cantando, sentir realmente aquilo que nós estamos dizendo.
nós temos que encarnar a música, a melodia, a letra de tudo aquilo que nós fazemos. Eu sempre concordei com ela, de coração. Nunca expressei nada, mas sempre concordo. Porque nós temos que viver aquilo, sim. Ou fazemos bem, ou melhor, nos propormos a fazer nada. E principalmente quando se trata das coisas que se relacionam a Deus. Então, a reflexão a qual faremos a partir desse momento, que já comecei a fazer, a refletir com os irmãos, permitirá que todos nós concordemos com aquele pastor também. Espero que acabe, termine o culto concordando com esse pastor, esse velho pastor, ou pastor velho. Não é? São textos muito conhecidos e repetidos aqui hoje nas igrejas, e são textos irrefutáveis que ninguém pode discordar, refutar, questionar. Vamos ver a primeira expressão: serviremos ao Senhor, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começo perguntando: até onde nós e nossa casa tem servido realmente o Senhor? Há pastores que têm o hábito de dizer você, mas como eu sempre entendi que quando eu estou pregando, eu prego aqueles que estão me ouvindo, estou pregando para mim mesmo, porque eu tenho que viver aquilo que eu prego, senão é melhor ficar de boca calada, eu sempre vou usar o termo nós, mas nós todos, eu, inclusive, minha esposa. Tá? Então, nós temos realmente servido ao Senhor como deveríamos servir? Sim, há muitas pessoas que servem mesmo, mas eu estou me referindo a todos, não a uma pessoa específica. Diante da outra pergunta, o que é que nós entendemos por servir o Senhor? Aí está. O que é servir o Senhor? É vir ao culto aqui todo domingo, sentar, cantar, escutar o pastor e ir para casa e servir, ouvir, isso por aí. Isso é servir ao Senhor realmente? Há pessoas que se contentam com isso e acham até que estão fazendo muito. Eu confesso que vim com tristeza no meu coração hoje aqui para esse culto, porque eu estou com uma visita em casa e esperava que a visita viesse conosco aqui para a visita, mas o argumento foi que está muito calor e uma das pessoas sentiu muita sede, então ele queria ficar em casa, na casa. Tudo bem, eu não convidei para vir visitar, para vir à frente, não é? Que era porque são familiares meus, não é? E fiquei triste, sim, com o coração entristecido. Não são evangélicos, eu sou do direito, viram, não, mas a minha mãe não era evangélica, e vocês acho que conheceram ela, vinha quando estava em casa, vinha subir, Pois bem, então, irmãos, diante de toda a nação israelita, Josué faz uma afirmação muito séria. Josué desafia o povo a assumir um compromisso com Deus, servir unicamente ao Senhor. Para Josué, não é um compromisso automático, não é um compromisso vazio. Ele sabe que o papel do servo de Deus é servir. Por isso que nós somos servos de Deus. Se nós somos servos, nosso papel é servir a quem? Ao Senhor. E também, às vezes, aquele próximo que necessita da nossa ajuda, da nossa assistência, do nosso amor, do nosso carinho. Em
sua consciência, na consciência dele, o ato de servir deve ser praticado por todos aqueles que professam a fé, mas a fé viva, a fé verdadeira. A afirmação mostra que o serviço é pessoal. Esse servir é pessoal. O que cabe a nossa irmã Ruth fazer, esse servir, cabe a ela, não é a mim, não é a filha, não é o genro, não é o vizinho. Cada um temos o nosso compromisso pessoal e, portanto, não deve ser passado para os outros nem através de pagamento. Esse servir ao Senhor nem deve ser feito através de pagamento. Infelizmente, muitos crentes estão apegados ao conforto e ao comodismo, que nem tem tempo para servir ao Senhor. Pensam que servir ao Senhor é apenas vir a tempo, sempre, de vez em quando. Né? Quanto ao resto, é mais fácil pagar para alguém fazer, até pagando para o pastor fazer, né? Porque o pastor recebe no final do mês, ou começo do mês. No mês, uma cômula, não é um salário, é um pagamento pastoral, chama-se cômula, né? Para poder viver, para poder sobreviver, cuidar da sua família, assistir a sua família, mas de qualquer forma ele é pago. Né? Mas não, a responsabilidade pelo crescimento do rebanho não é só do pastor. No rebanho de ovelha, quem é que dá a luz ao pastor? São as ovelhas. Não é? A responsabilidade do pastor é cuidar das ovelhas, é zelar pelas ovelhas, proteger as suas ovelhas. Mas quem faz crescer o rebanho são as próprias ovelhas. Né? E nós, com o nosso procedimento, com o nosso testemunho lá fora, é que vamos permitir, não só a nossa igreja, que nós, na qual nós congregamos, mas que a igreja de Cristo Jesus cresça. Porque se o pastor sair por aí fazendo bobagens, escandalizando as pessoas, não será só a sua igreja que vai perder com isso. As demais igrejas, porque coloca-se todos, tudo no mesmo balaio. Né? Eu, quando fui ordenado, fui chamado por um primo que é o nome do homem lá, o fundador da igreja universal. Sim, ele me chamou de Aldemir Macedo. Me chamam Aldemir, né? Mas o Macedo foi irônico da parte dele. Então as pessoas colocam tudo no mesmo balaio. Eles não fazem distinção. Então nós temos uma responsabilidade não só aqui dentro, nós temos uma responsabilidade lá fora. Eu ouvi o testemunho de um irmão da nossa igreja e que ele estava discipulando, conseguiu uma abertura de um vizinho dele, que não era nada, religiosammente falando, e começou a discipular e com a autorização do vizinho, né? Até que um dia, mas nunca forçou aquele vizinho a ir ao templo. Aí, no começo de uma semana, o vizinho disse o seguinte: domingo eu quero ir na tua igreja, junto com você. Ele ficou super feliz. Tudo feliz. Só que, quando chegou na sexta-feira, sábado, o vizinho veio e falou com ele o seguinte: ô vizinho, eu sinto muito, mas não vou à sua igreja domingo. Ele falou: o que aconteceu? Não, aconteceu o seguinte: eu acho que esse negócio de igreja é balela. É tudo enrolação. Eu falei: mas por que você está dizendo isso? Porque é o seguinte: lá na firma que eu trabalho, tinha lá um chefe do almoxarifado da firma que vivia pregando a palavra para todo mundo a toda hora, até de maneira inconveniente.
E essa semana estourou um escândalo lá que ele vinha roubando da empresa. Então, para que adianta? O sujeito vive falando de Deus, de Jesus para as pessoas, mas ele faz uma coisa desta. O cara tinha sido até despedido da empresa. Então, vejo que é um mau testemunho dado, o estrago que pode fazer ao trabalho que muitos estão fazendo para trazer mais pessoas a Cristo Jesus. Então, por isso que eu estou apelando aqui para que tudo isso seja visto com seriedade da nossa parte. Né? E a responsabilidade começa pelo pastor. Então, irmãos, Josué deixou o povo livre para escolher. Portanto, se nós queremos servir ao Senhor, ou se cada um dos irmãos aqui presentes quer realmente servir ao Senhor, comece hoje. Comece hoje. Ninguém é obrigado, mas faça uma reflexão. Ou comece amanhã, à noite, quando se deita. Eu costumo ficar acordado um tempo antes de pegar o sono, e eu fico pensando nas coisas do dia, como é que foram e tal. Pense sobre isso. Coloque um travesseiro isso que os irmãos estão ouvindo. E tome uma decisão. Eu vou realmente servir ao Senhor, sim. Não vou servir ao pastor, não vou servir ao meu irmão, ao Senhor. Mas eu servindo ao Senhor, estarei servindo a todos aqueles que me cercam e me rodeiam. Né? Portanto, ao afirmar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós temos uma responsabilidade muito grande. E eu me esqueci. Sermão de pastor velho é um problema, porque ele começa a contar histórias. Né? E meu tanto na vida, né? Há uns 20 anos atrás, morava em Londrina. Eu costumava fazer uma caminhada à tarde, quando eu estava com responsabilidade junto à igreja. E eu passei, perto de casa tinha uma esquina, tinha um bar, onde as pessoas se reuniam ali à tarde, ficavam bebendo ali, as mesinhas pelo lado de fora. E eu ia passando perto daquele bar e chegou um carro e estacionou. Né? Aliás, ele estacionou assim que eu estava indo, aí ele parou e eu vi atrás do carro, tinha uma carga. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele parou ali, saiu do carro, eu vi, o indivíduo saiu do carro, eu continuei a minha caminhada, nem dei conta. Quando eu voltei, o carro estava ali ainda. Que eu passei ali, o cara estava lá, mas estava enchendo a cara lá. Então, que testemunho essa pessoa está dando? O carro está escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu acredito que aquele que realmente serve ao Senhor é o lugar correto para que ele estivesse ali. E todo mundo está de olho. Fala que cara é de olho nele. Nós somos muito visados. A nossa responsabilidade é muito grande. Pois bem, o segundo aspecto, que é sério, perdoa-nos como temos perdoado. É assim que nós pedimos. E oramos através do Pai Nosso, que é chamado, eu diria assim, não devia ser chamado, mas é chamado de oração dominical. Não é oração dominical, é oração de todos. Não é para ser orado apenas no domingo, mas costuma ser oração dominical. Realmente, a minha primeira pergunta também a esse respeito é se temos perdoado realmente os nossos devedores, como Deus nos perdoa? Quem precisa responder a isso? Responde para si próprio. Temos pedido perdão àqueles que nós temos ofendido com duas? Aí diz, é uma moeda com duas faces. O perdoar e o pedir perdão.
Mas eu tanto posso perdoar, eu devo perdoar, como eu devo pedir perdão quando eu ofendo uma pessoa. No Sermão do Monte, Jesus ensinou como se deve orar ao Pai. E trata-se de uma oração, como eu acabei de afirmar, impropriamente denominada de oração dominical, pois é e tem que ser uma oração de todos os nossos dias. Seria desagradável, muita cara de pau da minha parte, perguntar quem ora o Pai Nosso todo dia. Por favor, não levante a mão de quem, só estou falando, é uma pergunta retórica. Será? Cada um de nós oramos o Pai Nosso todos os dias, mas ela é a oração de todos os dias. Quantas vezes nós temos repetido esta oração no templo, em casa, em público, ou particularmente? Quantas vezes já pedimos perdão a Deus por nossos pecados? E quantas vezes já deixamos de perdoar e pedir perdão? Eu já vi muitos crentes afirmando: eu já sou salvo. Eu sempre falo e digo pessoalmente: eu busco todos os dias a salvação. Não é pelo fato de eu ter me convertido que eu já estou salvo. Porque se eu fizer coisas erradas na minha vida e Deus me chamar para a outra vida, eu preciso estar limpo, justo. Eu tenho que ser justo e inculpável para viver na glória celeste. Então, se eu fizer coisas erradas, será que eu estarei justo e inculpável? É uma responsabilidade. Jesus nos deu a salvação quando Ele morreu na cruz, quando Ele derramou o seu sangue precioso sobre a cruz. Mas Ele nos deu a salvação. Eu diria, Ele nos ofereceu a salvação. A salvação nos foi oferecida através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E eu costumo dizer, Jesus continua com os braços abertos, não no crucifixo, porque a nossa cruz não tem Cristo crucificado, não tem Cristo vivo, mas Ele continua de braços abertos, mas para nós, Ele continua de braços abertos para nos receber em todos os momentos da nossa vida, todos os dias da nossa angústia. Então, eu não posso afirmar que eu já estou salvo. Continuarei buscando a salvação até o último. O texto do apóstolo Pedro, que nós lemos, diz: sede santos, como eu sou santo. Então, se eu estou salvo, eu já sou santo. Mas eu já sou santo na altura da santidade de Deus. Nós não chegamos nem a menor parte da santidade de Deus, mas nada impede que continuemos buscando essa santidade a cada dia, a cada momento, a cada respiração que temos. Continuemos buscando essa santidade. E mesmo agindo ao contrário daquilo que a palavra nos exorta,
a palavra nos ensina, nós continuamos acreditando que Deus tem nos perdoado no nosso pedido de perdão. E daí, no dia seguinte, nós cometemos a mesma falha de novo, o mesmo pecado de novo, e pedimos perdão, e continuamos pedindo, continuamos errando. Não é? Nós temos que pedir perdão, pedir a Deus que nos fortaleça, que o Espírito Santo de Deus age no nosso coração, para que nós não voltemos mais a cometer aquele pecado, do qual nós pedimos perdão. Mas, se porventura nós cairmos novamente, é lógico, mas nós temos que manifestar o desejo de nos livrar daquilo. Determinados vícios, de determinados hábitos, nós temos que procurar que haja uma mudança em nós. Aí eu digo, será que Deus nos perdoa mesmo quando temos deixado de perdoar o irmão ou de pedir perdão àquele irmão a quem ofendemos? Não? Se nós não perdoamos o nosso irmão, por que não pedir perdão a Deus? Por que adianta eu pedir perdão a Deus? Será que Ele vai me perdoar mesmo? Gente, o perdão, o pedido de perdão é uma coisa maravilhosa. Não sei se todos aqui tiveram a oportunidade, eu em 3 oportunidades, sabe? A gente chora, né? Em 3 oportunidades eu fui buscado como pastor a perdoar aquela pessoa, porque aquela pessoa havia me ofendido. Ah, que abraço gostoso, maravilhoso, que lágrimas gostosas. Esse é o verdadeiro perdão. Então, de repente, a última vez que aconteceu isso, tocou a campainha, uma pessoa lá embaixo: pastor, eu posso subir do meu apartamento? Claro, meu irmão. O irmão ele ficou chorando. Ela é testemunha. Não? Eu tenho que emocionar, relatando isso para vocês. Então nós temos que perdoar. E quando nós erramos, nós temos que pedir perdão também. Lá em casa, eu tive que pedir perdão para ela, né? Eu cheguei ao ponto de dizer assim para ela, assim, que eu falei: você tem coragem de me perdoar de novo? Não? Mas essa é uma coisa assim, eu estou botando isso assim, né? Mas já aconteceu, né? Porque às vezes eu perco a minha paciência, e ela, como uma santa que é, eu digo isso porque convivo com ela quase 40 anos, né? Ela não reage, não fala nada, ela fica quieta, mas isso aí dói mais do que um retorno agressivo. Né? Aí eu vou lá para o escritório e falo: por que eu falei desse jeito, né? Aí eu vou lá na cozinha: não tem coragem de me perdoar de novo? Mas é algo que é uma coisa simples, assim, mas existem perdões sérios. Eu sei de uma história, eu presenciei, de que 2 irmãos, o pastor pregou a respeito disso, e havia 2 irmãos já de certa idade que não se davam da igreja. Aí um levantou e foi em direção ao irmão, mas naquilo aquele irmão também tinha se levantado, ele foi, e os 2 se abraçaram. Se perdoaram. Agora, não sei se isso é fato real, mas quando estava no final do culto, um dos irmãos se sentiu mal. Teve um infarto de morte. Essa parte final
Não sei se há algo que foi acrescentada ao relato, né? Seu testemunho, mas pode ser que Deus deu a oportunidade de eles se reconciliarem. Agora, eu já tive a desilusão de ter pregado, não esse sermão realmente, mas a respeito do perdão numa igreja que eu pastoreava, e eu sabia que tinha 2 irmãos lá que não se davam. E quando terminou o culto, eu estava cumprimentando os irmãos na porta, e um desses irmãos chegou para mim: ô pastor, baita sermão, a tua palavra foi profunda. Me elogiou, eu tinha esse hábito de elogiar facilmente, né? Mas eu nem fiquei sabendo até hoje se ele se reconciliou com aquele irmão. Pelo que me consta, não houve perdão entre eles, nem um lado nem do outro. É fácil chegar, ele um pastor, ele fez o sermão e tal, mas o sermão não tocou o coração dele, só tocou os ouvidos, mas não tocou. Pois bem, meus irmãos, é muito fácil como pedir perdão a Deus. E é mais fácil ainda acreditar que o seu perdão sem nenhum compromisso da nossa parte. Mais difícil é pedir perdão, é encarar o irmão face a face, é humilhar-se concretamente, porque o nosso orgulho é muito grande, às vezes, ou sempre, o nosso orgulho é maior do que nós. Não podemos nos esquecer que o pedido de perdão implica, em ambos os casos, no reconhecimento de que temos ofendido as pessoas e por isso carecemos também do perdão de Deus. Nós temos que ser perdoados pelo irmão e por Deus, não apenas esperar que Deus nos perdoe. Eu não perdoo, não peço perdão para o meu irmão. Mas é muito importante e essencial saber perdoar também. Então nós caminhamos para a conclusão, espero não ter alongado muito, mas eu finalizaria esta reflexão afirmando ainda o seguinte: eu estou falando a cada irmão aqui presente. Então eu faria a mesma recomendação de Josué. Você deve escolher servir pessoalmente ao Senhor ou deixar para que os outros o façam em seu lugar. Se a sua opção for a primeira, ou seja, servir realmente ao Senhor, louvado seja Deus. Porém, se for a segunda opção, não afirme mais, em hipótese alguma, as palavras que tem habitualmente falado. Se você não serve ao Senhor juntamente com a sua casa, ou pelo menos você, se você não perdoa, não pede perdão, é melhor então não fazer mais a oração do Pai Nosso, porque se torna uma oração hipócrita. E ser hipócrita perante o meu irmão é feio, mas ser hipócrita perante Deus é terrível. Então, em hipótese alguma, deixe de orar. Deixe de cantar, para que você tenha até mais paz no teu coração. Infelizmente, não sei se terá. Pese bem as palavras que forem proferidas, através do canto ou da oração. Para que a igreja, ou para que a nossa igreja cresça e fortaleça,
nós precisamos encarnar realmente o nosso papel de servo do Senhor. Por outro lado, devemos assumir diante de Deus o compromisso de perdoar e de pedir para ser perdoado. Não é fácil perdoar. Estou fazendo uma recapitulação. E principalmente pedir perdão. Mas se Deus nos perdoa, quem somos nós para deixarmos de perdoar o outro? Se não perdoarmos, não merecemos o perdão de Deus, ou é melhor também suprimir essa parte da oração do Pai Nosso, da nossa oração do Pai Nosso. Melhor calar-se do que ser hipócrita, que nós afirmei agora há pouco, diante de Deus. Pela última vez, falo diretamente a cada irmão aqui presente. Seja sincero com Deus. E com certeza, você e a sua casa serão abençoados. Amém. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos viver, honrar e glorificar a Deus em todos os momentos. Nosso culto não termina daqui a pouco. Nosso culto não termina, ele continua. Após nós sairmos desse tempo, vamos para casa, vamos ao trabalho, até o próximo domingo, quando voltarmos aqui, nós teremos que viver o nosso culto diante de Deus. Faça do seu trabalho uma oração, faça da sua alegria uma oração, faça do seu sofrimento uma oração, mas procure estar sempre com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. O Rafael pediu para que eu desse continuidade à liturgia. Nós então teremos agora, estamos reunidos, nós ofertamos a missão de Deus. É o momento em que nós vamos entregar aqueles que estiverem vindo preparados para isso, entregar a nossa oferta para o departamento da missão. Enquanto isso, nós estaremos entoando o hino 394, Chuvas de Bênção. Chuva
Nós vamos estar orando nesse momento. Após o que daremos a bênção. Eu queria perguntar ao presbítero posso passar? Ok. Vamos nos curvar as nossas mãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós sentimos o nosso coração pulsando com alegria. Talvez não por tudo aquilo que este pastor expressou nesta oportunidade, mas o nosso coração pulsa de alegria porque estamos reunidos ainda na tua casa, juntamente com os nossos irmãos, e podemos ainda continuar expressando aquilo que sentimos diante de ti, não através de palavras com relação aos irmãos presentes, mas o coração expressando diante de ti, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, que nós sejamos transformados pelo poder do teu Santo Espírito, a cada dia, a cada momento, ó Pai, que nós possamos nos tornar cada vez melhores, ó Pai, não melhor do que o nosso irmão, de maneira a humilhá-lo às vezes, mas que nós possamos nos tornar cada vez melhores diante de Ti, ó Pai, diante de Cristo Jesus, expressando aquilo que o Teu Santo Espírito faz em nosso coração, onde Ele habita, porque nós abrimos as portas do nosso coração para recebê-lo, porque a Tua palavra nos ensinou a isso. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta da tua casa, eu entrarei e cearei contigo. Por isso, ó Pai, manteremos sempre abertas as portas dos nossos corações. Queremos viver na tua presença e queremos também viver a tua presença em nós. Dá-nos a humildade necessária, a humildade que Cristo Jesus deixou como exemplo para todos nós, Senhor. Dá-nos a paciência que precisamos e ajuda-nos a ajudar aqueles que precisam de ajuda, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, permanecer firmes na fé até o nosso último suspiro, Senhor. Louvado seja, Senhor, o teu santo e bendito nome. E toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor, no mais alto dos céus. Que todo louvor lhe seja dado por todos os moradores da terra. E que nós possamos agora ir para os nossos lares. Mais uma semana se inicia. A partir de amanhã, cada um de nós estaremos indo para o nosso trabalho, para cumprir os nossos deveres, os nossos compromissos. Senhor Deus, que nenhum de nós se esqueça de levar a Ti, ó Pai, a Ti, Jesus, e o Teu Santo Espírito consigo para onde nós formos. Que nós não o deixemos do lado de trás do portão da nossa casa, mas que Jesus caminhe ao nosso lado como caminhou ao lado dos discípulos em direção a Emaús. Os discípulos não o conheceram, Senhor. Nós também conhecemos Jesus, mas não conseguimos vê-lo ao nosso lado. Mas nós podemos sentir a Tua presença, ó Pai, através da nossa fé. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Abençoa a todos os irmãos, aqueles que não estão aqui presentes, o pastor que está distante, em Ponta Grossa, que o Senhor o guarde e proteja, que o Senhor
esteja ao lado dele em tudo aquilo que ele está fazendo e cumprindo em teu nome, ó Pai. Traga-o de volta para nós, sem nenhum problema e sem nenhum transtorno. E os anjos do Senhor estejam ao lado dele e com todos nós, Pai. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, as ternas consolações, a comunhão, o ensino, a direção do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, irmãos, e sobre toda a família de Cristo espalhada pela